Senhor, que honra, Senhor, é experimentarmos a sua vida, Senhor. Que honra, Senhor, é sermos justificados por Ti, experimentarmos, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para nós, né, desde a fundação do século, Senhor. Somos muito privilegiados por essa bendita revelação dada pelo Seu Espírito, Senhor, as nossas mentes, abrindo os nossos olhos do entendimento espiritual, Senhor. Te louvamos pelo derramar das bênçãos celestiais sobre as nossas vidas, Senhor. Que honra, glórias ao Teu nome, Senhor, por nos justificar, por nos perdoar, por nos salvar, Senhor. Glórias ao Teu nome. Agora queremos Te pedir, Senhor, a Sua graça, Senhor, sobre esse precioso irmão, Senhor, que o Senhor tem usado em muitos lugares desse Brasil, em muitas reuniões, em muitas situações, até mesmo no mundo, Senhor. Né? Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito sobre a vida do Paulo, da sua família, o entendimento que o Senhor derramou sobre ele, e te pedimos que, assim, numa atitude poderosa do Senhor, nessa noite, com um coração humilde, Senhor, recebemos a Sua palavra através dele, Senhor. Amém. Que ele seja ungido, agraciado pelo Senhor, e que a honra, toda a honra seja dada a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado. Amém. Muito obrigado. Maravilha, já peguei água aqui. Que bênção estar aqui, realmente, como Marquinhos falou, eu fui convidado para vir para cá e realmente vim a Vitória sem falar com vocês, fica estranho, né? Um negócio diferente. Então, o negócio não tá certo. Retumbante. Então, deu? Ainda está com eco. Então eu vim aqui falar com vocês, na verdade eu queria frequentar, estar junto com os irmãos, não precisava nem falar e pregar aqui, mas o Vince falou, não vou estar aí, estou em Natal, mas, né? Aliás, isso eu sei, toda vez que eu ligo para o Vince, eu sei que ele não estará aqui, então... Já brinquei, eu sei que você não vai estar aí, Vince, mas vai ter alguma coisa. Falei, irmão, estou aqui em Natal e tal, mas vou falar com os irmãos lá. Então, estar com vocês é um privilégio, uma bênção. Eu tenho estado aqui mais frequentemente por causa do Valore, né? Já vem 9 anos para 10 aí disso. Mas bem antes disso, né? Eu estou vendo um monte de gente jovem aqui, eu sou mais velho nessa história aqui, né? Estamos aqui. Então, nosso andar juntos vem desde os anos 80 para os anos 90. Então... o movimento das comunidades, o relacionamento da unidade, o impacto que teve em nossas vidas todas, né? Os irmãos da Argentina, do Chile, que eu conheci o Christian em 82, 83. Mas é um negócio bem antigo mesmo. A igreja começando. E nossa igreja lá em São Paulo tem 42 anos, começamos em 80. Né? E eu tinha 20 anos. Hoje eu estou com 62. Então, era um grupo de jovens, né? Tinha o líder mais velho lá, que já, sei lá, na época tinha 50 e muitos. E quando nós conhecemos mais os irmãos, eu conhecia o Abílio, o pessoal de Bauru, por conta de Vencedores por Cristo, né? E música. Então, nós sempre fomos muito envolvidos aí com o pessoal da nossa turminha lá, com a turma de Vencedores, o Gerson Ortega, era um dos nossos... iniciando na igreja, o Nelson, o Guilherme, trouxe a turminha de vencedores que os novos não devem saber nem o que eu estou falando aqui, né? Hoje eu recebi uma mensagem do Azaf aí, né, que ele está lá em Belo Horizonte, e aí, com os irmãos de lá, né, e aí mandou uma mensagem aqui, um deles está... E aí, então, lembrando desses tempos, né, o Azaf eu conheci em 79,
E andamos juntos desde então, como igreja, como irmãos, como comunidade, como visão de reino, e vendo esse histórico, né? Então, olhando para vocês aqui, pensando, muita gente que não era nem nascido nessa época, e Deus tinha um propósito para nós, como igreja, como pessoas, como nação. Eu estou ouvindo isso desde sempre. Naquela época, quando a gente começou a pensar em um papel do Brasil nas nações, veio esse conceito do Ide às Nações, né, dos anos 90. Então, cada uma dessas igrejas, comunidade de Porto Alegre, comunidade de Uberlândia, né, na época que era o Ari Skates, depois veio o Paulo Júnior, com a Sal da Terra, a comunidade evangélica de Goiânia, que era o Rodovalho e o César ainda juntos, né? Essa semana também eu estava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro lá e entrou o Bené lá, né? Todo cabelo branco, todo barba branca. Falei, puxa, o Bené, que era quem fazia as músicas lá de Goiânia, né? A Aldacélia, a turminha lá. Então, aliás, uma coisa interessante, estava comentando esses dias também, nós fazíamos vários movimentos de unidade, né? Comunidade Jundiaí com o Jamê, aqui o Vince, nós em São Paulo, Comunidade da Graça, também em São Paulo, e várias igrejas do Brasil que se reuniram no que chamava o Movimento dos Apóstolos em Foz do Iguaçu. Tivemos em Foz do Iguaçu recentemente, está lembrando, todo ano, juntava o Emitian, o Christian, o pessoal da Argentina, o Baker, as turmas lá do Sul, Janeiro, e os de São Paulo e do Brasil, e fazia uma reunião para falar sobre unidade da igreja. E nesses 80 e poucos, a nossa comunidade sugeriu, vamos fazer uma coisa só. Todo mundo mantém as placas que tem até hoje, mas daqui para frente vamos fazer tudo junto. E soou muito, muito, muito revolucionário para a turma. Né? Você vê que o Imitian falou, olha, calma um pouquinho, não é bem assim. Então, o Rodovalho e o César foram totalmente contra, que já estavam pensando já na Sara Nossa Terra na época, né? E esses movimentos aconteceu em Brasília, lá um desses movimentos, que o Rodovalho está começando a trabalhar em Brasília, e lá no ginásio deles lá, na época chamava Médici, agora mudou o nome lá, né? O ginásio coberto ali da cidade, lá do lado do estádio de futebol, tinha um evento ali, né? Toda a turminha lá, e para variar nesses eventos só estava dinheiro. Aí ficava o pessoal pedindo oferta para fechar o preço e tal. E eu lembro desse dia, que no último dia faltava, sei lá, eu não lembro a quantia agora, mas era uma coisa tipo $10 mil que faltava. E um irmãozinho subiu lá e falou assim, irmãos, nós vamos fazer uma oferta aqui para fechar o evento. E Deus me mostrou uma coisa aqui. Tem uma pessoa que vai pagar toda essa conta. Deus está levantando um para pagar tudo. E eu lembro que quando eu falei aquele dia, eu pensei, não sou eu. Se fosse hoje, eu podia dar uma consciência, mas naquela época foi $10 mil, não tem nem chance de eu fazer um negócio desse, nem tenho esse dinheiro. E ficou todo mundo assim, aquele, bom, não sou eu, né? Na hora do apelo, você vai dar um dinheirinho, né? Como fizemos aqui, quanto você vai dar? Quanto você tem? Eu não ia ter $10 mil. E aí, uma pessoa lá de cima desceu, foi lá e botou e ficou todo mundo olhando, quem é esse cara, quem é esse cara? Ninguém sabia quem era o fulano. Sabe quem era a pessoa que colocou o dinheiro lá? Camilo Cola. Vocês devem saber quem é Camilo Cola. Se vocês não souberem. Né? O pessoal novo não sabe, não? Eita. Eu gosto muito daqui por várias razões. Uma delas é que meu pai nasceu em Cachoeiro do Itapemirim. Então, e o meu avô viveu toda a vida aqui, em Vitória, em Vila Velha, até hoje temos vários parentes aqui, né? Onde a rodoviária hoje aqui de Vitória era o armazém geral do meu avô. Ele vendia comida para o exército e tinha lá aquele lugar lá meio... Então, assim, tinha muita história aqui, ligação capixaba, né? Para mim, moqueca é... Não tem como. E Camilo Cola, dono da Itapemirim,
que na época era a maior empresa de ônibus do mundo, né? E hoje está na crise aí, né? Camilo Cola já faleceu. E ele era conhecido do meu avô, porque eles eram de Cachoeiro. E o Camilo, eu estou contando muita história aqui, vou perder meu tempo, mas o Camilo Cola, ele cresceu quando começou a fazer essa linha Cachoeiro-Vitória, numa jardineira depois da Guerra Mundial. Comprou aqueles, tipo vanzinhas, aquelas coisas, né, que vinha galinha, porco, todo mundo tudo amarrado ali. E o pessoal fazia a viagem, e ele começou a fazer esse trajeto Cachoeiro-Vitória. Cachoeiro-Vitória, naquela época, você imagina, né? Obviamente não é nem asfaltado nem nada, era uma aventura. E aí surgiu uma licitação para fazer Vitória-Rio de Janeiro, que era a capital federal. E ele já tinha suas relações aqui, e ele conseguiu ganhar essa licitação e colocou um negócio dentro da regra lá, que era o seguinte: exclusividade de fazer Cachoeiro-Vitória enquanto a estrada não fosse asfaltada. E depois que o grupo cresceu, isso até os anos 70, eu vinha para Vitória várias vezes aqui, não sei se vocês vão lembrar disso aqui, mas até final dos anos 70, tinha um trecho da BR que não era asfaltado. E a Itapemirim tinha exclusividade na rota Vitória-Rio de Janeiro. Cometa, esse pessoal, ninguém conseguia entrar. A força política do cara já tinha uns 50, 100 metros de estrada que era terra. E o Camilo Cola ali, ele pensou, estou aqui preparando um evento, estou fazendo uns negócios, estou olhando aqui, vistoriando o lugar, e ouve esse fulano falar: tem uma pessoa aqui que vai dar $10 mil sozinho, Deus está falando para você dar. E ele pensou, bom, se tem alguém aqui que pode dar $10 mil, que sou eu, né? E ele ficou naquela, bom, se eu não der, se eu dou, é melhor dar nas dúvidas das vias, né? Melhor dar esse negócio e não criar problema com o céu. Então, essa época é uma época que nós andávamos juntos aqui, com muitos sonhos na cabeça e muita força de vontade e pouca condição. O Brasil mudou, e eu tenho falado esse tempo todo no Valorem sobre esse país que pode ser, né? O país que tem a condição de acontecer. E uma frase que eu sempre digo é essa: para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. Então, o primeiro ponto é descobrir que você está no lugar certo. Se não estiver no lugar certo, está perdendo tempo. E o Brasil é o lugar certo. Olhando as nações, tem até aquela piada, né? Que Deus criou o mundo todo, e aí os anjos ficaram olhando e falando: escuta, Deus, mas olha só esse lugar aqui, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem deserto, muita riqueza, água, energia, floresta, e os outros lugares tão difíceis, por que você deixou esse lugar aqui tão assim, né? Aí Deus falou: espera aí que você vai ver o povo que eu vou colocar nesse lugar aí. Essa piada é piada bem de brasileiro, que fica falando mal de si mesmo, né? Nós não somos esse povo miserável aqui. Mas o lugar, não tem país como o Brasil no mundo. O Brasil é o quinto maior país em área. São 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas quem está na frente? Em primeiro lugar é a China. 1/3 da China é absolutamente imprestável, que é o deserto de Gobi, que além de ser deserto, é frio, atrás do Himalaia ali. Tem vários outros problemas lá, mas não vou nem entrar na geografia da China aqui. Desculpe, o primeiro lugar é a Rússia. Primeira extensão territorial é a Rússia, que é 3 vezes maior que o Brasil. Agora, de todos aqueles lá, Sibéria você tira da história. É gelo constante. Irkutsk é o condado mais frio, a cidade, né, onde tem a média de menos 30 graus. Menos 30 graus, tá bom para você? Se você entrar na internet aí e colocar lá Irkutsk, você vai ver um monte de vídeo de como é que é a vida num lugar de menos 30 graus. A criança escovando os dentes, ela pega um bloco de gelo, você não tem água encanada, porque o frio congela a água no cano. Então não tem encanamento. Então a água da casa, eles pegam gelo no inverno
e guardam num salão, que é o refrigerador deles lá, que não precisa dizer refrigerador. E aí então eles pegam um bloco de gelo e pica assim e faz a água que ele vai usar. Então a criança escova o dente com água gelada. 7 casacos para sair de casa. É um negócio assim, e a vida está lá, né? Comparar a dureza da vida de lá aqui com o Brasil, né? Com vocês aqui, que 15 graus está começando a achar que está frio pra caramba, tem que botar um casaco. Fico olhando esse povo aí e falei, para com isso. Nossos 8 milhões, o primeiro é a Rússia, o segundo é a China. Canadá. Segundo é o Canadá. Primeiro é a Rússia, segundo é o Canadá, terceiro é a China. Canadá não precisa nem dizer, né? É totalmente frio e totalmente deserto. Toda a população do Canadá é o estado de São Paulo e toda ela na fronteira com os Estados Unidos ali. De Vancouver até Quebec, tudo ali embaixo, e em cima é nada. Tem um habitante a cada 11 quilômetros. Você imagina que seu vizinho está a 11 quilômetros de distância. O Canadá é um deserto. Aí vem os Estados Unidos, e essa é uma grande nação, com grande condição de tudo, e Brasil. Nós temos muito potencial. Eu falo isso nos nossos eventos aqui. Os 10 maiores países em área, está lá o Brasil. 10 maiores países em população, está lá o Brasil. Nós somos o 5º maior populoso, de novo, atrás da China, depois vem a Índia, depois vem Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos, Indonésia. Tá bom ele aqui. Indonésia tem mais habitantes que o Brasil. É o maior país islâmico do mundo. E aí vem Brasil, com os nossos 215 milhões. Das 10 maiores economias, nós estamos nesse time também. Agora, quando você pergunta quais países estão ao mesmo tempo nessas 3 listas, só tem Estados Unidos, China e Brasil. Então, aqui é um lugar em que as coisas podem acontecer. O que falta para ser a hora certa? E esse é um momento importante nessa conjuntura. Tem muito mais do que dá para falar aqui, da economia, mas eu lembro que eu falei isso no Valor, o Valor foi maio aqui, né? Maio, né? Então fica sempre perguntando aí de economia, de política, eu estou falando aqui todo esse tempo. 2023 vai ser melhor que 2022, independente de quem ganha a eleição. Lá em maio era mais difícil chutar esse negócio. Hoje está mais fácil, porque os números estão bem claros. O Brasil é o país que mais cresce no mundo, em termos correntes. Esse ano nós temos uma grande chance de crescer mais do que a China. Não porque nós estamos crescendo muito, mas porque eles estão em crise. A nossa expectativa de crescimento foi alterada para cima 14 vezes. 14 vezes as pessoas pelo FMI, Banco Mundial, tal, previram o crescimento da economia brasileira, rebaixando e falando, não, vai ser um pouco maior, vai ser um pouco maior, vai ser um pouco maior. Porque a economia está crescendo. Em todos os países do mundo, a inflação está explodindo. E a nossa inflação está diminuindo. Faz 3 meses de deflação. Nós estamos produzindo e exportando como nunca. Então, o peso relativo do Brasil diante das nações, ele está aumentando. É certo que é mais fácil estar mais ou menos quando tudo está muito bem, que foi o que aconteceu em 2002, 2003. Foi a sorte do Lula, porque ele pegou um país mais ou menos num mundo que estava explodindo. Então, choveu dinheiro aqui, foi muito fácil crescer naquela época. E o Lula, até que ele surfou na onda. Agora, quando entrou a Dilma, que ela pegou uma situação adversa ruim e ela piorou a situação interna, aí o Brasil afundou verticalmente. Foi a nossa grande crise, 2015, 2016. Todo mundo tem negócio de lembrar essa época, que foi de quebrar. E nós estamos voltando a ter um crescimento. Não tem uma estatal que dá prejuízo. Não tem nenhum estado da federação com problema fiscal.
Está sobrando dinheiro. Você fala, mas no meu bolso não. Mas quando você olha os números do Brasil, e agora tem uma eleição, agora tem uma definição. O que nós vamos fazer com essa grana acumulada? O que nós vamos fazer com esse potencial de crescimento que está colocado? O que nós vamos fazer com uma liderança que pode ser afirmada ou pode ser jogada fora? E quando o Salmo 33, 12 fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, muito usado hoje, você tem que lembrar que é um salmo falando de uma nação. Então, Deus parece que era só de Israel naquela época. Mas, na verdade, está escrito ali, Davi está falando assim, qualquer nação que entende que Deus é o Senhor, ela vai ser bem-aventurada. Nós temos que saber se nós entendemos isso. E a nação não é o governo. Há uma profunda diferença entre nação e Estado. E é uma confusão que a igreja está fazendo. Nós não precisamos de um presidente evangélico. Nós precisamos de um povo evangélico. Um povo cristão. Porque isso é o resultado. Aliás, como o próprio Bolsonaro fala, está escrito, meu nome é Messias, mas eu não sou Messias. Não é mesmo. Não é ele que vai salvar a pátria. É uma nação que faz com que as coisas aconteçam. Que o ambiente cresça. E a nossa oportunidade independe do que vai acontecer dia 30. Isso não quer dizer que você tem que votar errado. Vote no melhor que você achar. Mas o seu dever cívico de cidadão não é o papel espiritual da igreja. A igreja não depende do Estado. A igreja é anterior ao Estado. O conceito de Estado é um conceito relativamente moderno na história. Ele vem da Idade Média, onde existe um grupo que se organiza para administrar a nação. Antes disso, claro, havia Estado, é um conceito grego até, então vem de muito antes, mas tinha aquela questão de uma pessoa escolhida pelos céus para fazer aquilo. Então, o regime monárquico escolhe que um rei é o cara que vai resolver o problema. E a primeira nação que não funciona assim, não foi a Grécia. A primeira nação que não funciona assim é Israel. Israel emerge em 1500 a.C., portanto, quase 1000 anos antes da Grécia começar a se movimentar como povo mesmo, 1500 a.C., com Moisés saindo do Egito. E quando ele sai, Israel entra no Egito como um clã da casa de Jacó, que é Israel, e sai como uma nação de quase 3 milhões de pessoas. 600 mil homens acima de 20 anos. Você tinha mais, provavelmente, 600 mil mulheres acima de 20 anos e mais mulheres e crianças de jovens abaixo de 20 anos. Você tem 3 milhões de neguinho ali, que são um povo oprimido dentro do Egito. E quando eles saem, eles recebem uma lei maravilhosa. Existe um livro que eu recomendo, aliás, nós que ajudamos a traduzir, que foi a Inês Borges, do Instituto Renovo lá, que chama República Hebraica. República Hebraica, que a primeira república da história é a República Hebraica. Não tem um Deus, não tem um rei que define como as coisas funcionam. Existe um Estado de que todos são juntos governo. E a classe sacerdotal que rege tudo isso, ela é dependente de todos. Dízimo é a carga tributária de uma nação no regime de minarquia, que chama, que é abaixo, de 10% para baixo. Então, dízimo é 10%, é imposto que você paga, ponto. Quem tem muito dá 10% de muito, quem tem pouco dá 10% de pouco. São 11 tribos dando 10% e uma tribo recebendo. Então, 11 tribos ficam com 0,9%, porque deu 10% que tinha, e uma tribo fica com 1,1%, que é 11 10avos. Ué, então ela ganha mais? Ela tem mais do que a média nacional? Ela também tem que dar o dízimo, né?
pastor tem que dar dízimo também. Não sei se vocês têm esse hábito aqui, mas não é fácil pedir, né? Então, você pega 1,1 e dá o dízimo de 0,11, você fica com 0,99. Então, o levita tem 0,99 e o Judá, Simeão, todos os demais, Rubem, Simeão, Levi não, Judá, Gad, Aser, todas as tribos, 0,9. Ou seja, o sacerdote tem 10% a mais do que a média do povo. Eu acho esse um bom critério de avaliação. O pastor não é o escravo da igreja, que tem que servir a todo mundo porque está sendo pago para isso, e não é o dono da igreja, que pega todo o dinheiro e todo mundo é súdito dele. Ele está 10% acima da média. Outra coisa interessante em Israel, que é super moderno. A cada 7 anos tem um ano do sabático. Faz a terra descansar. Faz a produção descansar. Faz as pessoas descansarem. E não é tirar férias, é reciclar. Até hoje em Israel tem o sabático, um professor não dá aula, ele vai aprender melhor. Então ele tem uma condição de melhorar a sua capacidade, deixando de produzir, para melhorar a produção. Tem muito para falar nisso, é muito inteligente. Mas o mais legal é que de cada 49 anos tem o ano do jubileu. 7 vezes 7. Nesse ano do jubileu, zera a conta. Quem tinha terra, devolve a terra para o dono original. Quem virou escravo, ganha a sua liberdade. Quem tem uma dívida, a dívida é perdoada. Então, volta tudo para a condição, é o reset. Você aperta o botão de reset e começa o jogo de novo. É um boot. Imagina isso na economia. Então, se em uma geração, são 49 anos, você cresce, enriquece, compra, domina, o teu filho não vai levar essa não. Porque tudo que você tem volta para o estado anterior. Quanto custaria o seu imóvel se você tivesse que devolvê-lo ao dono dali a 50 anos? E sabe o que é isso? Isso chama-se valuation. Quando você vai pegar hoje uma empresa e ver quanto ela vale, você não vai calcular o preço do valor do imóvel, do imobilizado, do dinheiro do caixa. Você vai calcular qual que é a capacidade de gerar resultado que ela tem pelos próximos anos. E você calcula quanto ela vai gerar de renda por 5, 10, 15, 20 anos. E traz isso para valor presente. Então você calcula a capacidade de geração de caixa, traz para o valor presente e fala isso que ela vale hoje. Ou seja, o valor não é intrínseco, é da capacidade de geração. Então quem está comprando uma casa no primeiro ano do jubileu, ela custa caro, porque daqui a 50 anos que ele vai voltar, ele vai ter 50 anos para usufruir aquilo. Quem está comprando no ano 49, é um ano, ela é baratinha, porque é um ano só, voltou de novo. Não só é justo socialmente, quanto é inteligente na prosperidade do país. A próxima geração não está presa nos erros da geração anterior. Cada um faz a sua riqueza. Então, Israel é um conceito muito interessante. E nós, brasileiros, estamos aprendendo coisas com esse momento de chegar na hora certa do país. Agora, se Salmo 33 fala, bendita a nação, cujo Deus é o Senhor, o Salmo 32, ele começa falando que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que significa isso? Significa que você errando, Deus toma conta. E Ele quer ensinar você a ser uma pessoa bem-aventurada. E quando a soma de todos vocês virá bem-aventurados, bem-aventurada é a nação. O Salmo 32, ele termina, esse texto eu gosto muito, ele fala assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para se não atirarem a ti. Não sei se você já andou a cavalo. Hoje não é uma coisa tão comum assim, né?
Mas eu já vi algumas pessoas com crianças, né? Vai nesses resorts, tal, a criança vai andar a cavalo, tem aquele cavalo lá, ela sobe, bota tudo, e a pessoa explica, olha, ele é um ser vivo, um animal, não é uma máquina. Então, quando você vai o cabresto, o arreio ali, você tem que saber que é para dirigir o cavalo. Então, você puxa ele para um lado, ele vira a cabeça para aquele lado e vai para aquele lado. Puxa para o outro. Quando você puxa as rédeas, ele levanta a cabeça, porque ali tem uma trave de metal debaixo da língua dele. E quando você puxa aquela trave de metal, rasga a boca do animal para que ele pare. Então, como é que você guia um cavalo? Você guia pela dor. É o arreio, o cabresto, o freio, a espora, que você machuca o animal para ele entender o que ele tem que fazer. O que esse texto está dizendo é, não seja como um cavalo que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. E tem muito crente que fala assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, então se não for a tua vontade, me impeça. Seu animal. Senhor, abre a porta se é a tua vontade, fecha a porta se não é a tua vontade. Nós vivemos na base do posso ou não posso, consigo ou não consigo, vou ou não vou. A vontade de Deus é interpretada por aquilo que acontece. Então, se deu errado, não é de Deus, se deu certo é de Deus. É óbvio que Deus é soberano. Aí você recebe uma proposta de emprego para dobrar o seu salário. Você fala, isso é uma bênção. Aí você chega para você e fala, está demitido. Você fala, isso é uma maldição. Quem falou que é uma proposta de dobrar o emprego é de Deus. Quem falou que ser despedido é uma maldição? Você não sabe o futuro? Você não sabe o propósito? Mas Deus sabe todas as coisas. Então quando ele fala, guiar-te-ei com os meus olhos, ele está dizendo, olha para mim e sabe o que eu estou fazendo. Já houve época que eu joguei futebol e basquete. E nos dois esportes, futebol de salão e futebol de campo também, mas esse eu não jogava. O que ganha o jogo é a equipe, não é o indivíduo. E a equipe é, você sabe jogar junto. Quem joga futebol de salão sabe o que eu estou falando aqui. A velocidade é tão grande, o tempo de reação é tão rápido, que você tem que saber onde o seu colega está. Você passa a bola sem olhar. Você gira junto com ele. É conjunto. Cansou de acontecer quando eu fui ficando mais velho. Quando você pega um time que é time, está jogando junto há muito tempo, de velho, 40, 50 anos, e pega uma garotada cheia de energia, os velhos põem os garotos na roda. Porque eles jogam juntos. E juntam um catado lá, o cara pode ser muito habilidoso, mas ele não tem conjunto. É isso que um técnico tem que fazer com o time. Transformar potenciais individuais num conjunto que joga. Então você sabe o que você tem que fazer. Então você olha e sabe o que a pessoa está fazendo. Se você conhece seu pai e sua mãe, você sabe o que estão pensando de olhar para eles. E se o pai e a mãe é bom, olha e o filho já, opa. Porque se você tem que berrar com ele para fazer, você está educando errado. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você sabe o que Deus está pensando e sabe onde Ele quer que você vá. Você tem esse discernimento? Essa capacidade de entender a vontade de Deus, não por aquilo que acontece, mas por aquilo que Ele está dizendo e não fazendo? Quem consegue fazer isso resiste ao dia mau. Porque se você está pensando na sua vida no que deu certo e deu errado, quando é errado você fala, não é de Deus. Mas para estar no lugar certo na hora certa, é preciso chegar antes. E quando você chega antes, não é a hora certa. E você vai ficar cheio de dúvidas. Quando você tem um encontro marcado, ou quando as coisas funcionam no horário, você espera pacientemente. Então, nessa irmãzinha da Dinamarca lá, né? Você vai lá na Europa, vários lugares lá, você vai num ponto de ônibus e tem o horário que o ônibus vai passar. Até porque é um frio do caramba, você não pode ficar lá esperando. Então, aqui, você vai na Alemanha, é engraçado, tem um ponto de ônibus lá, está deserto. Deserto. De repente aparece todo mundo
e o ônibus passa. Tum. Porque ele sabe a hora em que ele vai passar. E é assim, 5h17 passa nesse ponto, 5h19 passa no outro. Antigamente era assim, tinha até o escrito lá no lugar, os horários ali. Agora, tem letreiro eletrônico lá falando. Então, quando você sabe que o trem está vindo, quando você sabe o horário, você espera. Quando você não sabe quando vai passar ou não vai passar, a sua paciência diminui drasticamente. Porque esperar 10 minutos para uma coisa acontecer 10 minutos é uma coisa. Esperar 10 minutos sem saber se vai acontecer ou não é infinito. Mas talvez os homens que as mulheres. Eu, pelo menos em casa, assim, eu não tenho paciência de esperar, não. Então, quando você sabe que Deus fala que vai acontecer, você faz com paciência. Você tem perseverança. Porque Deus falou. Vai piorar para depois melhorar. Então piorou, está no plano. Pavora não. É isso mesmo. E as grandes conquistas não são feitas de imediato. As grandes conquistas levam tempo. As grandes ideias têm processo de gestação. Tem muitas dúvidas que aparecem. Será que é? Será que não é? É para desistir? Não é para desistir? É de Deus? Não é de Deus? O maior feriado dos Estados Unidos é o Thanksgiving. Thanksgiving é o Dia de Ação de Graças. É o feriado que comemora o fato de que deu certo. Aqueles cristãos saíram lá no Mayflower, foram lá para os Estados Unidos, os peregrinos, começaram, gastaram seu tempo, investiram na semente, deu errado. Mais um ano deu errado. Ficaram doentes, deu uma praga, acabou a colheita, não tinha mais semente para plantar, passaram fome. Aí eles falaram, Deus, essa é a última tentativa, se der errado, nós vamos voltar. E aí deu certo. Aí quando deu certo, eles fizeram uma festa em que eles chamaram os índios, os brancos e os perus. O peru entrou para ser o alimento dos dois ali. E nosso peru de Natal, lá nos Estados Unidos, é peru do Thanksgiving. É a comida que você come no dia de Ação de Graça. É um feriado mais importante que o próprio Natal. Porque você sabe, Deus, glória a Deus, deu certo. Vamos continuar nesse lugar. Então, o que eu queria falar com vocês aqui hoje é sobre esse dar certo. O Brasil está dando certo. Tem muitas coisas mostrando isso, mas qual que é o papel seu e o papel da igreja nesse dar certo no futuro? Como que Deus faz? E eu estava pensando numa história que vocês conhecem bem, mas que representa bem a maneira como Deus age, que é, quem Ele escolhe? Por que você, por que eu? Por que nós? Deus está levantando uma geração para abençoar. Só que essa geração tem que entender que essa bênção não é para ela reter, é para ela distribuir. Eu andei pelo mundo aí há 10 anos, 12 anos atrás, falando do Brasil como um país do futuro, né? Naquele ano em que nós chegamos a 5º lugar no mundo. Então, essa é a minha historinha dos 5 maiores, nós éramos o 5º país em área, o 5º país em população, o 5º país em economia. Nós passamos na frente do Reino Unido, como economia, como PIB, ganhamos dele. Primeiro porque o nosso dólar estava muito baixo, a relação do dólar, que você lembra do dólar 1,60, 1,70? Todo mundo que viajou para os Estados Unidos deve lembrar disso, né? Imagina viajar hoje com o dólar a 1,60, né? Tudo de graça. Então era um efeito meio da cotação do dólar, que era muito dinheiro entrando, então a valorização do real diante do dólar. O PIB, então, em dólar subiu. E eu estava na Inglaterra quando passamos na Inglaterra. Os ingleses não gostaram muito. Tinha um evento lá, eu já contei a história no Valor algumas vezes aí. Tinha um evento lá com Boris Johnson, que era o prefeito de Londres na época. Né, e estava falando ali, quando a minha vez de falar, nós tínhamos aberto o escritório da Bolsa em Londres, que eu era o vice-presidente da Bolsa na época. Abrimos escritório em Londres, abrimos escritório em Xangai, já tinha um nos Estados Unidos. Então estavam comemorando ali um evento, diplomacia, Itamaraty, o BNDES estava lá abrindo também com a gente. E aí então, o Tony Blair, que já era ex-primeiro-ministro, o ministro era o Gordon Brown, ele estava falando sobre os problemas do mundo. Os problemas do mundo eram migração, que continua sendo um baita problema para a Europa hoje. Rússia, imagina como que é o problema hoje.
né? Rússia. China. E a hegemonia. A China é o primeiro país na história da civilização que será a maior economia do mundo pela segunda vez. Nunca uma civilização foi 2 vezes o primeiro. E a China vai chegar lá daqui a 15, 20 anos. É uma mudança drástica. Islamismo, terrorismo, Oriente Médio. E aí todos os problemas são relações leste-oeste. E eu fiz a pergunta para o Tony Blair, né? Tudo aqui estão falando, o problema do mundo é relação leste-oeste. É o bloco Europa, Estados Unidos, do Ocidente, e o Oriente com a Ásia, com o Oriente Médio, com a Rússia. Bom, eu sou do Brasil, sou lá do Sul. Como é que você vê a relação Norte-Sul equilibrando essa relação leste-oeste? E o Tony Blair deu uma resposta bem falando, ele é amigo do Fernando Henrique, terceira via na época, e tal, muito importante, o país, e acabou, né? Acabou a reunião, o Gordon Brown veio. E o presidente da Bolsa de Chicago estava lá e falou: Paulo, ele não respondeu a sua pergunta, mas eu quero dizer que, para nós, e era o presidente da Bolsa de Chicago falando, para nós, BRICS começa com capital B, B maiúsculo. BRICS é uma sigla criada pelo Jim O'Neill, que era o estrategista-chefe da Goldman Sachs de Nova York. Depois virou presidente e virou meu amigo. A gente falava por aí juntos. E eu dizia para ele: Jim O'Neill, Jim, você criou um monstro. Porque todo mundo fala de BRICS como uma coisa política. Os presidentes dos BRICS se reúnem. Brasil, Rússia, Índia, China, e colocaram S de África do Sul. Tem um banco de desenvolvimento dos BRICS. Mas qual é a nossa relação como país com Rússia, Índia e China? Quais são as nossas identidades? Nós não temos nenhuma identidade com esse povo. A identidade do Brasil é com os Estados Unidos. Nós somos uma nação judaico-cristã em crescimento. Nós somos os Estados Unidos de 150 anos atrás. Um povo agrícola que está crescendo, está se modernizando, está ocupando um lugar no cenário mundial. E o que aconteceu há 150 anos nos Estados Unidos? Uma geração cristã enriqueceu. E quando ela enriqueceu, ela entendeu: nós temos um legado. Eles pensaram o mundo. Então tem um plantador de milho lá de Michigan. Colhe milho e ele fala: bom, em vez de se vender milho só, se eu industrializar isso aqui, se eu fizer um passo a mais, ele cria o sucrilho. O nome dele era Kellogg's. E quando ele cria os sucrilhos Kellogg's, ele muda a maneira de alimentação. Criou o cereal da manhã lá dos Estados Unidos, que até hoje todo mundo come aquele treco de manhã com leite frio. Ridículo, mas... né? Leite frio com sucrilho, acho horroroso isso. Mas o que o Kellogg faz com o dinheiro? Fundação Kellogg's. Desenvolvimento da humanidade. Desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Investimento em países que não são Estados Unidos. Cristão. Colgate, que eles falam lá Colgate. É um jovenzinho de uma família pobre, sofrendo uma maior crise no interior do estado de Nova York. Ele muda para trabalhar como adolescente, trabalho infantil, em Nova York. E quando ele está no ferry, não tinha nem a Brooklyn Bridge, ele está atravessando o braço ali para ir para a ilha de Manhattan. O cara do ferry pergunta: e aí, garoto, você vai fazer? Ah, vim trabalhar aqui na cidade. Você quer trabalhar? Minha família, preciso botar dinheiro lá e tal. Você quer um conselho? Dê o dízimo. E você vai prosperar. E ele pegou aquele conselho, ganhou $1, deu 10 centavos. $1 não é tão pouco não, que uma Coca-Cola custava 5 centavos. Então, pegou a grana, dízimo, dízimo, dízimo. E o Colgate termina a vida dando 90% de dízimo e ficando com 10%. John Rockefeller, filho de uma mulher extremamente cristã e de um pai ladrão e malandro, golpista. Ele não tem figura paterna em casa. Ele assume o controle da família e ele é escola dominical.
professor de escola dominical. E ele começa a trabalhar como adolescente jovem, vendendo, que nem meu avô fazia aqui, armazém. Fazia venda de atacado para o varejo de comida. Cresceu e ele viu que tinha um negócio novo chegando, que era o petróleo. Iluminação pública era feita com óleo de baleia. Coitado das baleias, né? A luz das cidades eram feitas com óleo de baleia. E aí vem uma nova coisa, que é o querosene, lampião. Então ele pensa, o negócio não é o petróleo, o negócio é o refino. Então ele começa a investir em refino, morava em Cleveland. E aí então, os postos de petróleo ali e ele fazendo as refinarias. Enriqueceu aí, é uma história comprida, enriqueceu, brigou com todo mundo lá, ele era também jogo duro, ele bateu de frente com os donos das ferrovias, que eram os grandes magnatas dos Estados Unidos, os Vanderbilt lá, e ganhou. Ele era feroz no negócio. E quando ele está por cima, vem a energia elétrica. Vem o Thomas Edison e inventa a lâmpada. Ninguém mais vai usar agora querosene para poder iluminação pública. E um subproduto do cracking do petróleo é a gasolina, que ninguém dava nada para a gasolina. O importante era o querosene. Para conseguir querosene, você tinha que ter gasolina, que era jogada fora. E ele vê, tem um cara investindo num negócio novo, chama Henry Ford. E vai construir o automóvel. O automóvel era considerado um risco à população. Você imagina um bólido sem controle a 40 por hora na rua. E toda a indústria de cavalos, e eu falo da Equinopeça, era contra. Leis falando da poluição sonora, do risco de vida, contra o automóvel. Porque eles percebiam, eu falo isso nas palestras, né? O problema da revolução é que quem é beneficiado por ela não percebe que vai ser beneficiado, não faz força a favor. Mas quem é prejudicado já vê de cara que aquele negócio não é bom e começa a resistir. Então é muito difícil romper, porque você não tem a ajuda de quem vai estar com você. Quando o Steve Jobs falou em 2007 que ninguém precisava de um telefone celular, que as pessoas precisavam de um smartphone, ninguém sabia o que era smartphone. E ele não fez pesquisa de mercado. Ele falou, eu vou dizer para você o que você precisa. Você precisa do smartphone. O que é o smartphone? É um negócio que faz tudo, menos chamada telefônica. Quando vem, todo mundo quer. Mas no começo, ninguém acreditava que a Nokia ia perder o espaço. A Motorola, que era a inventora do celular, a Ericsson. Então o novo ele vem e quebra. Estou juntando as duas histórias por quê? Porque quando o Henry Ford vem com o automóvel e vence a pancada, toda a indústria de equinopeças vai embora. Você vai lá em Nova York, no downtown, não tem um prédio com garagem, porque eles são anteriores. Não tinha carro. O pessoal ia de cavalo, carruagem. As toneladas de estrume e de urina animal que eram retiradas da rua todo dia, na limpeza pública, os lugares para poder acomodar os animais, a comida, a alfafa, os arreios, os celas, tudo isso foi embora quando aparece o automóvel. Deixa lá guardado lá o Rockefeller, um jovenzinho vê isso e o pai dele morava em Rochester, Nova York, ele era dono de uma grande empresa de arreios, celas, cavalos e carruagens. E o jovem pensou, o negócio do meu pai vai quebrar. O que eu faço da vida? E ele tinha um hobby, que era um negócio super tecnológico e moderno, que era fixar imagens num espelho com nitrato de prata. Sabe o que é isso? Fotografia. E ele pensou, se eu criar uma máquina que faz a fotografia, e as pessoas disseram, inútil. Por que alguém vai querer pagar para ter a imagem? E a fotografia era aqueles lambe-lambe, aqueles coisas que entrava lá, naquele negócio, tirava, ia para um quarto escuro, fazia a revelação.
aquele negócio da daguerreotipo lá, tudo velho, tudo esquisito. Ele falou, vou criar uma maquininha com esse meu hobby aqui, automática, instamática. O nome dele era George Eastman, e ele criou a Kodak. Nessa hora. E o Rockefeller pensou, automóvel é o futuro. Só que o automóvel usa gasolina. E a gasolina não é padronizada, porque todo subproduto é de qualquer jeito. E qualquer um gosta de carro, sabe que se você colocar uma gasolina adulterada, a minha mulher vive em gerar paciência, porque eu quero encher o tanque. Não enche o tanque não. Por quê? Esse posto não é bom. Só pode ser naquele posto, porque ela sabe que se a gasolina estiver mexida, o desempenho do motor. Então tinha que padronizar a gasolina. O que o Rockefeller fez? Ele criou uma padronização de gasolina e criou uma empresa chamada Standard Oil. Standard é padrão em... Eu falei hoje de manhã no meu evento lá dos homens. Falei, americano gosta de dar uns nomes genéricos que a gente acha ridículo em português. Quando você fala Standard Oil, é a ESSO, a Standard Oil Company. Em português ficou horroroso, né? Quando o Steve Jobs resolveu criar o computador, ele criou maçã. Você daria o nome desse? Computadores maçã. Você compraria um negócio desse? Quem inventou o pneu resolveu colocar o nome de um bom ano, que é Goodyear. Ou pedra de fogo, que é Firestone. Os nomes em inglês são bonitões, mas chega em português e fala, uau. Então ele criou a Standard Oil. Tornou-se a maior empresa do mundo. Tão grande que ficou maior que o governo americano, que obrigou ele a dividir tudo. Então, Texaco, Mobil, Exxon, Chevron, são subprodutos da Standard Oil. E o que o Rockefeller fez? Fundação Rockefeller. Investimento para o desenvolvimento das nações. Ele morreu como professor de escola dominical em Nova York. Eu faço essa pergunta para o pessoal lá em São Paulo, ninguém sabe. Aqui talvez vocês conheçam tanto assim, né? Mas vocês já ouviram falar esse nome. Quem já ouviu falar de Mackenzie? Universidade de Mackenzie. Quem sabe quem foi Mackenzie? Mackenzie não era um pastor, não era um missionário, não era um professor. O Mackenzie nunca pisou no Brasil. O Mackenzie era um engenheiro americano que recebeu um relatório falando, há 170 anos atrás, falando do país do futuro, Brasil. E que Deus estava abençoando aquela nação e estava transformando um país que era católico a começar a ser evangélico. A religião de Estado, e aquilo que eu falei, a nação e o Estado, aqui o Estado era católico. Ninguém podia não ser católico. Ninguém tinha documento se não tivesse batismo numa igreja católica. Ninguém tinha emprego se não fosse católico. Ninguém podia nem morrer, porque você não podia enterrar no cemitério se não fosse católico. Isso em 1860. Dom Pedro II. Foi ele, na verdade foi o Dom João, lá quando veio em 1810, que abriu os portos das nações amigas. A única nação amiga era a Inglaterra, que era anglicana. Então ele começou a ter que engolir anglicano aqui. Mas você lá e nós aqui. Brasileiro não vai em reunião que não é católica. E aí, o Robert Cale, que é um escocês, foi o cara que convenceu o Dom Pedro que ele podia abrir uma igreja para brasileiros. Primeira igreja evangélica no Brasil. E por isso que nós, do Ide das Nações, e por isso que o Sandro está lá na Escócia. Porque o Ide das Nações é voltando para os países que vieram. O primeiro que veio para cá foi o escocês. Vamos para a Escócia. A Escócia foi evangelizada por da França, de Lyon. Vamos para Lyon. Lyon foi evangelizada de Éfeso, na Turquia. Uma casa de oração em Éfeso. E Éfeso, de Jerusalém. Então, de volta a Jerusalém. E vem o Ide das Nações aqui. Então, esse movimento é o que você faz parte. Você pode não saber, mas eu estava aqui no dia em que o Sandro falou, vou para o Afeganistão, e a Gislaine falou, vou também. Foi uma choradeira completa, né? E os filhos dele chorando juntos, né?
Sortudo casou agora com a filha do Rude, né? Então, Deus tem um propósito nas nações. Eu lembro quando o Sérgio Franco, né? Sérgio de Manhuaçu? Veiga. Sérgio Veiga. O Sérgio Veiga estava em Aachen, na Alemanha. O Sandro estava lá em Cabul. E eu tinha lido um livro chamado Homem do Céu, que é a história do irmão Yun. E nessa história do irmão Yun, ele fala que nos anos 90, Deus deu para ele uma palavra de volta para Jerusalém. Nos confins da terra, de volta para Jerusalém. Quando eu li aquilo, eu falei, não é possível. E na mesma época que nós aqui, o Abílio lá de Bauru, nós de São Paulo, Paulo Júnior e o Ari Skate de Goiânia, e vocês aqui, então entrou um pouquinho depois, mas a gente começou a pensar lá nos 90, vamos mandar os nossos missionários para a Europa, para fazer esse de volta para Jerusalém? Lá na China, Deus está falando para esse cara, de volta para Jerusalém. Como é que o evangelho chegou na China? Rota da Seda. A Rota da Seda passa pelo Afeganistão. Então aparece em Cabul um casal de chinesinho para pregar o evangelho para os países que passou o evangelho para chegar na China. Você entende um negócio desse? Tem um cara aqui do Espírito Santo falando de Jesus para um cara do Afeganistão, porque Deus deu essa palavra. E tem um cara chinês que vai para o Afeganistão falar a mesma coisa, dos confins da terra, de volta para Jerusalém. Falei, não é possível, a gente tem que trazer esse cara aqui. E ele era lá de Aachen, lá, o Sérgio fez todo o arranjo, ele veio para cá, não sei quantos lembram, veio também para Vitória. E o filho dele, que é o Isaac, casou com a tradutora brasileira. Hoje tem uma raiz no Brasil lá. Deus está movendo um negócio que a gente não entende. Eu quero terminar aqui. Que horas são? Nem sei. 9h20? Com essa história que vocês conhecem bem. Vocês estão chamados para isso. Quem somos nós os chamados? Quem somos nós essa nação? As nações não reconhecem um Deus como Senhor. Nem Israel reconhecia. Então ele mandava juízes para dizer, volta para o caminho, volta para o caminho. Esse Deus invisível, que governa através de homens dele, não era muito conhecido em Israel assim. A ponto de que o último juiz, que foi Samuel, recebeu esse requisito do povo. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei como todas as nações têm. E Samuel falou, mas escuta. Aí Deus falou, Samuel, não briga não. Eles não estão te rejeitando. Eles estão me rejeitando. Eles querem uma pessoa para mandar sobre eles. Eles querem uma pessoa que vai escravizar as filhas para trabalhar no palácio. Que vai escravizar os homens para dar as terras, para fazer os jardins, o dinheiro, os impostos virão para o rei. Eles querem um rei que entra e saia, que seja bonito, maravilhoso, rico. Não sei se você sabe, mas todos os gansos da Inglaterra pertencem agora ao rei Charles III. Porque a lei lá diz isso, que nenhum ganso é da pessoa, é do rei. É uma lei. Você vai para Londres, mais de 40% dos imóveis de Londres, a pessoa não tem escritura. Ela tem um direito de uso. É que nem a marinha aqui nas praias, aí, você não tem um direito de uso, mas não é teu. Por quê? Porque você não é cidadão, você é súdito. Súdito em inglês é subject. Você é uma coisa. Pertence ao rei. Se ele quiser chegar lá e falar assim, estou tomando posse dessa casa que é minha, saia. Em 1810, quando Dom João veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro, com 10 mil pessoas de Portugal, ele chegou no Rio de Janeiro e colocava uma placa na porta das casas. Pertencente ao rei. O dono tem que sair. Porque é da corte. Essa agressão à propriedade, essa agressão à liberdade é a monarquia. É o Estado.
que começa a ser dono das pessoas. Em vez de servir as pessoas, ele se serve delas. Então, um servidor público deveria trabalhar em prol da sociedade, mas ele trabalha em prol de si mesmo, e a sociedade que tem que pagar ele. E nós estamos hoje com a folha do Brasil de servidores públicos representando 70% do custo do Estado brasileiro. Então, o seu imposto, que é 40% de carga fiscal, ele vai para manter essa máquina, que é gente. Pode até ter servidor público aqui, mas a noção que se tem é da ineficiência. Eu tenho uma empresa hoje de investimento em empresa de tratamento de água, da Gênesis. Está tendo essa questão da privatização. São Paulo, se o governo lá, o Tarcísio, ganhar, ele vai privatizar a Sabesp, a nossa companhia de águas. E o Haddad está falando que não, absurdo, absurdo. A Sabesp é a melhor companhia de águas do estado de São Paulo, do Brasil. A pior companhia de saneamento privada é melhor que a melhor companhia de saneamento pública. Por quê? Porque é o custo da ineficiência de uma máquina pública, que não nasceu para gerar resultado, nasceu para criar infraestrutura. A função do Estado, que é o primeiro setor, é criar condições para que o segundo setor, que é a iniciativa privada, prospere. Você precisa de educação, você precisa de estrada, você precisa de hospital, você precisa de condições para fazer o seu negócio. Quem vai fazer o negócio crescer? Você. Quem vai tomar o risco? Você. Se der errado, quem vai quebrar? Você. Quando o Estado começa a ocupar esse lugar, ele cria uma estatal, que não tem compromisso com o resultado. E ela é ineficiente por natureza. Isso não é uma questão brasileira, isso é mundial. Então o Estado tem que ficar no que é essencial, que tem o lugar dele essencial, para que o segundo setor prospere. Mas aí tem o terceiro setor. O terceiro setor é o privado cuidando do público. É você com o seu dinheiro falando, tem um legado. O problema do bairro não é do governo, é meu. São os vizinhos que guardam aqui, que cuidam da segurança, que limpam a praça, que garantem a educação. Então, num Estado mínimo, como foi os Estados Unidos no começo do século XX, era uma minarquia, a carga fiscal era 10%, hoje lá é 40% também. By the way, a carga fiscal da América Latina é 17%. Paraguai, Argentina, Chile, Peru, nós aqui 40%. Nós temos uma carga fiscal dinamarquesa. Agora, nós temos educação, temos segurança, ou você tem que pagar um plano de saúde, ou você tem que pagar um vigia na sua casa, ou você tem que pagar uma escola privada para o seu filho. Então, esse é o problema do nosso Estado. Nós estamos gastando dinheiro para pagar gente, e não para melhorar o Estado. E o cristianismo, ele gera essa riqueza. Porque com a confiança, com o relacionamento, vem a prosperidade. Eu estava falando com meus amigos hoje aí no almoço, mais uma maravilhosa moqueca. Gente que eu conheci hoje de manhã. Mas são irmãos. No Dia das Nações, eu acho que o Vinci estava nessa viagem. Eu lembro bem do Paulo Júnior, nós fomos para Atlanta. Estava assim, tinha um pessoal lá. Eu viajei muito como banco, como mercado financeiro, viajei muito. Hotéis maravilhosos, recepções, limusines, eventos, jantares em restaurantes, e você termina sozinho no quarto do hotel. Fui para Atlanta, uma irmãzinha que eu nunca vi na vida, me recebeu na casa dela, me colocou no quarto dela, e de noite ela falou, pastor, amanhã eu vou sair cedo para trabalhar. Está aqui a chave da casa, está aqui a chave do carro, a geladeira tem a comida lá, o senhor se vira, à noite a gente se encontra na igreja. E ela foi embora e me deixou sozinho naquela casa. Eu fiquei naquele lugar e falei, que coisa no mundo gera um negócio desse? Uma pessoa que eu nunca vi na vida me dá a chave da casa dela. Porque eu sou irmão. Qual é o nível de confiança que isso gera? E qual que é a prosperidade que isso traz?
Quando você não tem que gastar tempo se protegendo da pessoa. Quando você não precisa de um advogado para garantir, nada contra os advogados, mas o advogado tem que pressupor que o outro é ladrão. E tem que escrever no contrato para se proteger se der errado. Esse é o contrato. Se der errado, você vai brigar aqui. E precisa. Mas quando não dá errado, quando a pessoa tem honra, quando a pessoa fala e a palavra dela vale, quando você não precisa construir um muro de proteção, quanto dinheiro você economiza? Quanta energia você investe na produção e não na defesa? Quanta prosperidade você cria quando todos são iguais? E não é um bando de ricos numa multidão de miseráveis. O cristianismo gera riqueza aonde ele vai. A igreja é a maior empresa de RH do mundo. Você encontra quem você quer, no que você quer, para aquilo que você quer, em qualquer lugar. Tem um grupinho lá da Translocal aqui, né, que eu faço parte lá, o Jamê, o pessoal todo lá, Sérgio. O Jamê é o campeão disso aí. Todo dia pergunta: alguém conhece alguém na Irlanda? Alguém conhece alguém no Nordeste? Não sei o quê? Alguém conhece alguém? Ah, irmão, o Jean lá no Sul, lá, eu conheço o irmão aqui. Qualquer lugar que você vai, a pergunta é: você conhece alguém nesse lugar? Tem que fazer uma conexão. A igreja conecta quando você faz isso. Nós temos uma possibilidade de ser esse país. Se você vai nos Estados Unidos, de dentro, não Nova York, Miami, São Francisco. Quando você está no país, ele é cristão. 9 da manhã não tem ninguém na rua, está todo mundo na igreja. Os valores são cristãos. 70% dos americanos, e aí entra a população das grandes cidades, 70% dos americanos declaram Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Eles não são que nem os católicos brasileiros aqui, eles são committed, como eles falam. E geraram essa riqueza. Esse país está caindo, o nosso está subindo. Deus vai usar você? Então eu queria orar por isso. Eu ia falar aqui sobre a história de Gideão, só para dizer que eu não falei. Uma nação se levantou contra Israel. Os amalequitas estavam lá. E Deus levanta Gideão. O Gideão fala: eu não. Aí ele faz todos os testes, né? O velo, tal. E ele vê: Deus está me mandando fazer esse negócio. Então ele acredita que Deus chamou. Era um exército que era inumerável. Os amalequitas, dos amonitas. E Gideão tinha 32 mil pessoas. Não tinha como encarar. Ele convocou o exército de Israel, 32 mil pessoas vieram. E o que Deus fala? Deus fala: muita gente. Muita gente. Por quê? Para que você não diga que a vitória veio porque você é bom. Então, se vocês são poucos aqui, isso é uma vantagem, não é uma desvantagem. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos. Mas poucos que acreditem que é Ele quem faz, não você. Eu tenho estado muito em Israel. Tecnologicamente, Israel é o país que vocês conhecem. Por quê? As startups de Israel são as melhores do mundo. O prêmio Nobel disparado de maior frequência é de Israel. Ele tem mais prêmios Nobel do que qualquer país, pela quantidade e pelo percentual de habitantes. Só a Universidade de Jerusalém, a Universidade Hebraica, tem 5 prêmios Nobel em uma universidade. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. O país inteiro. Por quê? E aí ele falou assim: a revolução de inovação e tecnologia começou em Israel dentro do exército. Tem uma divisão lá, o número do exército, que é o lugar onde gera riqueza. Por quê? Porque um soldado israelense tem que suplantar 10 soldados árabes. Então, se ele não tiver roupa, armamento, treinamento, tecnologia, para um sozinho dar conta de 10, eles perdem. Então, o melhor avião de guerra é de Israel, é melhor que o dos Estados Unidos. Eles compram os aviões lá da Boeing e mexem nas avionics. O que eles põem lá dentro, só Israel tem. Todo armamento, se você pensar, toda a tecnologia, todo o escudo lá de defesa, Israel. Tecnologia e inovação. Porque um tem que garantir 10. E sempre foi assim. Nessa época de Gideão, também era assim. E ele falou:
Gideão, faz o seguinte, manda os covardes e os medrosos voltar para casa. Dois terços voltaram. 22 mil falaram, pode mesmo? Pode. Tchau. Quando eu era criança tinha essa brincadeira do Brasil lá, que era, tinha o meu Brasil, né? Aí era Brasil, ame ou deixo, né? Aí dizia lá, em caso de guerra, ou mato ou morro. Ou fujo para o mato ou corro para o morro. Medrosos e covardes. Tem as palavras do hebraico para isso aqui. Então, voluntariamente eles foram embora. Sobraram 10 mil. E Deus falou, muita gente. Manda esse povo beber água no rio. E quem pegar as duas mãos, se agachar para pegar água, separa. Quem tomar só com uma mão aqui, sem ficar de joelhos, separa. 300 fizeram assim. 9.700, as duas mãos ajoelhadas. O que você faria se fosse passar esse teste? Vai beber água, o que você vai fazer? Pegar um copo ali e colocar. Beber, lamber a água como cachorro. Por quê? Porque eram que estava de prontidão. Eram os prudentes. Nem para beber água, ele solta da arma. Ele está preparado. Porque se você está lá de cócoras, com as duas mãos dentro d'água, e vem o seu inimigo, os prudentes. 3% eram prudentes. 97% eram corajosos, mas não eram prudentes. E essa faz uma diferença brutal no resultado. Porque coragem não é tudo. Motivação não é tudo. Eu vi essa frase uma vez, nunca mais, sempre dou risada quando eu leio, eu lembro dela. O americano falou, motivação não é tudo na vida. Se você pegar um idiota e motivar, a única coisa que vai receber é um idiota motivado. Piorou. A capacidade de fazer desastre aumentou. Então, prudência. Negócios, prudência. Não apenas coragem. As mulheres sabem o que eu estou falando. Seu marido fala, queria, tive uma ideia maravilhosa, vou vender a casa, vou ficar milionária. Você fala, não, vai vender a casa, não, vai vender a casa. Prudência, calma, cuidado, análise. Agora, o interessante dessa história é que Deus separou esses 300 e falou para eles, deixa a arma de lado. Pega um cântaro vazio, uma tocha dentro dele e uma buzina. Cerca o arraial e, na minha ordem, divide em 3 grupos de 100. Mais ou menos aqui, deve ter aqui um pouco menos de 100 pessoas. 3 grupos como esse. Pouca gente. E eram uns 200 mil lá de lá. Cerca o arraial de noite. E quando eu der a ordem, você quebra o cântaro, levanta a tocha, toca a buzina. É a última coisa que você tem que fazer. É dizer, ei, eu estou aqui. Fez um barulho e se identificou. É uma dependência do que Deus está mandando fazer. E quando ele fez isso, e os soldados olharam e viram aquele monte de luzes, aquele barulho e aquela buzina, a buzina não era para fazer barulho, a buzina é um instrumento de guerra de comunicação. Você toca a trombeta. É o sonido que ela dá que dá o comando do que você tem que fazer num exército que não tem telefone. Então você toca aquele clarim e ele sabe atacar, recuar, agrupar, ir para aqui, para lá. Cada toque, até hoje quem faz exército tem um monte de toque. Cada toque tem um significado. Então quando você toca a trombeta, você está dando instrução de guerra. Quando aqueles caras ouviram aquela trombeta tocando, falaram, tem um exército imenso, porque só de trombeta é o que tem aqui. Só de tocha levantada. Quantos soldados por trás dessas tochas? E então cria uma confusão, uma briga, um matando o outro. E aquela é a vitória. Eu creio que esse é o momento que nós estamos vendo como igreja, esse é o nosso momento de oração.
Você pode ser covarde e medroso. Quando você vai lá para o Apocalipse 21, ele fala no final da história, nem os tímidos vão entrar. Essa palavra que os tímidos não vão entrar é a mesma palavra dos medrosos. É aquele que não acredita. É aquele que tem medo do que vai acontecer. É aquele que não está disposto a correr o risco. Cristianismo é correr riscos. Então nós temos que orar para que nós não sejamos esses medrosos. E sejamos prudentes. E confiemos no que Deus está mandando fazer, por mais maluco que seja. Afinal da história aqui, coloquei aqui, quem que é inútil? Ninguém é inútil. Sobraram 300. Esses 300, você podia jogar fora um deles? Você podia dizer, vai para casa. Quem não acredita ou não se acredita capaz, já tinha ido embora. Quem está por conveniência, por falta de chance de sair, já tinha ido embora. Quem era perigoso manter, que são os corajosos não prudentes, já tinha sido descartado. E esses não foram embora, eles foram mandados embora. Agora, dos 300, eles não lutaram. Eles não usaram aquela espada que eles tinham guardado. Eles obedeceram e Deus mandou o livramento. Eu creio que o Brasil está esperando esses 300 se levantarem. 300 empreendedores salvam. Eu não tenho muita coisa aqui, eu não vou ler tudo isso não. A guerra foi ganha sim, mas depois, para correr atrás dos inimigos e matar cada um, foi na espada. Não foi no cântaro e na tocha. Davi ganhou de Golias jogando uma pedrinha na testa. Mas o que matou o gigante foi a espada de Golias. E foi essa mesma espada que Davi, depois já rei, pegou para si, guardada pelo sacerdote. Os valentes de Davi, a mão grudava na espada. Então você tem que realizar, você tem que produzir, você tem que trabalhar. Isso vai acontecer. Mas a virada, ela vem no sobrenatural. Tem que ter 300 empreendedores, 300 líderes, 300 game changers, que façam coisas que ninguém vai fazer. Todos os demais serão beneficiados. E que você esteja nesse grupo. Eu oro para que nós aqui como Brasil tenhamos essa oportunidade. Dia 30 nós vamos ter uma definição. Essa definição pode nos ajudar ou não ajudar. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Mas não depende do presidente, depende da igreja. O nosso trabalho começa no dia 1º de janeiro. Quando entrar um novo governo, nós temos que ser igreja. Nós temos que salgar a terra. Nós temos que mudar as pessoas. Nós temos que empreender. Nós temos que ocupar um espaço diante do mundo. Porque esse ano 2023, ele só para nosso favor. É a hora de você ocupar a market share. É a hora de você mostrar Made in Brasil. É a hora de você pensar global. Porque o mundo está olhando para nós. Todo esse nheco-nheco de meio ambiente, e obviamente eu não sou contra cuidar do meio ambiente, mas é uma hipocrisia. Vê se agora a França está falando de meio ambiente. Vê se agora a Alemanha está falando de meio ambiente. Sabe por que eles não estão falando? Porque eles vão passar um frio lascado, e a única maneira deles não passar frio é combustível fóssil. Eles estão aumentando drasticamente a poluição, porque ninguém quer passar frio. A Itália está com uma lei de que ela quer obrigar as pessoas que tiverem com termostato acima de 17%, 17 graus, de serem punidas e até presas. Eles estão querendo invadir a sua casa para olhar como é que está o seu relógio de temperatura. Isso é uma agressão ao direito, à liberdade individual, violenta. Mas por quê? Porque se você colocar lá 21, 22 graus, quentinho, você está queimando a energia do outro. Vai faltar energia na Europa. O Brasil é o 2º país do mundo de matriz mais limpa energética. E fica esse pessoal falando aí da Amazônia. Então, nós temos que pensar qual que é a nossa posição nessa hora, diante das nações.
Vamos melhorar a nossa lição de casa, mas o que nós temos, ninguém tem. Eu queria abençoar a sua vida aqui. Agradeço pela sua paciência comigo. Passei dos horários aqui. Mas olha, estamos diante dessa oportunidade. E se você é jovem, é essa a chance. Tela Negócios e Missões. Bota lá no site. telanegociosmissões.com.br. Tem a Escola de Empreendedorismo Cristão online. R$50 por mês. E você tem acesso a todos os cristãos que têm algum negócio, né? Eu estou falando lá, dando as aulas, o Estélio Tolda, que é um cristão, que é o cofundador do Mercado Livre. Ficou bilionário nessa crise, né? Falando de e-commerce. E o Antônio Cabreira falando de agronegócio. O Antônio Torres está falando lá do que aconteceu com a Forte Leve. Então, histórias de cristãos que estão mudando o nosso país. Os nossos Colgates, os nossos Kellogg's, os nossos Rockefellers, que vão investir em igreja. E vão fazer a igreja brasileira investir em cristianismo no mundo. Nós somos a segunda maior nação cristã do mundo. Depois dos Estados Unidos é Brasil. Nós temos que mudar esse cenário. Quero abençoar a sua vida, hein? Feche seu olho, nós vamos orar aqui. Glória a Jesus. Senhor, nós estamos aqui nesse dia. São 100 pessoas, como aquele grupinho com Gideão. 3 grupos de 100 que cercaram o arraial do inimigo. Venceram uma guerra pela obediência ao teu nome. Não são todos que acreditam em ti. Não são todos que entendem uma conversa espiritual. Mas somos nós que abrimos caminho para que todos sejam abençoados. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos que essa nação seja abençoada, seja bem-aventurada. Nós queremos que as pessoas que estão aqui prosperem. Nós queremos que haja liberdade para fazer os negócios, que haja prosperidade de crescimento, e quando as riquezas crescerem, o nosso coração não esteja nelas. Nós queremos legado, nós queremos ser canais de bênção. Senhor, se tem alguém aqui que tem esse coração, nós clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo prova cada coração. O Senhor sabe se nós somos fiéis ou nós queremos ser fiéis. O Senhor sabe o nosso limite. Como o Senhor falou para Pedro, Pedro, você me ama? E ao ponto de ele falar, Senhor, só o Senhor sabe se eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Se nós temos a condição de dar o que o Senhor vai dar, de abençoar com o que o Senhor nos der, de reter o que só nós precisamos, mas de abençoar o que extrapolar. Nós abençoamos o legado, nós abençoamos a filantropia, nós abençoamos o olhar para o próximo, nós abençoamos a igualdade social, não porque um governo obriga, mas porque é um valor da nossa vida. Nós abençoamos esta igreja em Vitória, que ela seja luz, que ela seja um cântaro quebrado, uma tocha erguida e uma buzina soando, que as pessoas ouçam o teu clamor. Chegou o teu momento. Abençoa essa cidade, abençoa esse país, abençoa aqueles que abençoam o teu nome. Nós cobrimos essa igreja com a tua mão, a poderosa, gloriosa mão do Senhor esteja com vocês, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.